Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a atividade que a gente vai fazer. Tá nesse livro aqui, o livro de língua portuguesa, o Caderno Juntos pelo Saber 2. E vocês vão fazer umas atividades que começam na página 7 e vai até a página 10. Na página 7, ele está falando sobre cartaz, sobre o gênero cartaz. E o cartaz, ele é um gênero textual comunicativo, ou seja, ele serve para comunicar, mas ele também serve para convencer, persuadir, ou seja, para convencer a gente a fazer algo. Ele é muito presente no nosso dia a dia. Quando vocês podem ver que nas lojas, né, nas lojas de roupa, de calçado, que vende qualquer outro tipo de coisa, é muito comum a gente ver aqueles cartazes de promoção, cartazes fazendo propaganda de algum produto da loja, alguma novidade que chegou. Já no posto de saúde, por exemplo, nas AMES, né, a gente tem cartazes também informando sobre campanhas de vacinação. Esse mês, por exemplo, o mês de setembro, é um mês de prevenção ao suicídio, então o Setembro Amarelo tem muitos cartazes por aí, chamando a atenção para esse tema. A gente tem também, por exemplo, no mês que vem, o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção contra o câncer de mama, e é muito comum também a gente ver cartazes informando sobre a importância das mulheres fazerem os exames. A gente tem muitos cartazes, né, no nosso cotidiano. Se vocês observarem quando andarem na rua, por exemplo, tem muitos cartazes, inclusive alguns em outdoors, né, que chamam bem a atenção para produtos, para lojas, né, ou seja, para induzir a gente a comprar alguma coisa. Um detalhe assim, bem importante que queria falar para vocês é que o cartaz ele é feito para chamar a atenção e às vezes é para chamar a atenção de um determinado público. Por exemplo, um cartaz que é feito para chamar a atenção das crianças, ele pode ter um pouco mais de desenho, tem alguma coisa que as crianças reconhecem, né? Que as crianças se identificam, que chama a atenção delas. Então, tem frases curtas, as frases geralmente não são grandes, os textos, né? Que o cartaz ele tem duas linguagens que a gente chama, linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? Frases, geralmente frases curtas, textinhos curtos, né? Para poder chamar a atenção. E a linguagem não verbal são as imagens que aparecem. Então, por exemplo, aqui no caderno de atividade de vocês, o tema, o assunto, que também todo cartaz tem um assunto, o assunto nesse aqui, ele está mais ligado à questão de você colocar o lixo no lugar certo, de você ter essa consciência, né, ambiental em relação ao lixo, ao destino do lixo, corretamente. E ele também usa imagens. Né? Então, se por exemplo um cartaz for feito para um público idoso, a gente vê, por exemplo, nos cartazes de violência contra o idoso, que fala sobre o assunto, tem a imagem do quê? De pessoas idosas, um texto chamativo também. Né? Então, se a gente está falando de for um cartaz voltado para criança, ele vai ter umas imagens que tem a ver, que chama a atenção da criança e vice-versa. Né? Então, todo cartaz ele tem umas imagens que chamam a atenção e o texto é curto. E aí pode ter vários públicos. Público-alvo. O que é público-alvo? É aquele público que o cartaz foi feito para ele. Então, por exemplo, público infantil. Né? Então, ou seja, um cartaz que é voltado para as crianças. Ou público jovem.
ou para um público idoso, ou para um público em geral, quando é uma coisa importante. Por exemplo, questões ambientais. É um assunto que é interessante para todos. Então, o cartaz geralmente ele é feito de uma forma mais geral. Então, vocês vão fazer as atividades, ou seja, na página 8 vem o cartaz 1 e na página 9 tem um outro cartaz, ou seja, o cartaz 2. Nos dois, o objetivo é o mesmo, mas eles pedem para fazer uma leitura do cartaz 1 e uma leitura do cartaz 2. E aí depois vocês vão responder algumas questões. Questão 1 da página 9. Qual é o assunto principal das campanhas? Pinte as respostas. Então, você vai dizer, você vai observar o cartaz 1 e o cartaz 2 e vai pintar apenas a resposta. Qual é o assunto principal? É coleta seletiva do lixo? Ou é jogar o lixo no lixo? E aí você vai marcar qual é. Questão 2. Para qual público você acha que as campanhas foram elaboradas? Então, você vai ver, será que foi para o público geral? Será que foi para criança? Será que foi para jovem? Será que foi para adulto? Para idoso? Ou foi para todo mundo? Questão 3. Para que servem as cores e as imagens dos cartazes? Então, nesses cartazes, para que servem as cores e as imagens? Será que eles estão lá assim, por acaso? Não tem importância nenhuma? Tem uma importância. Então, eles estão lá para quê? Por quê? Aí, então, a gente passa para a página 10. Na página 10, a questão 4 diz assim: releia o texto principal de cada cartaz. E aí tem cartaz 1. O meu lixo carrego comigo até encontrar uma lixeira. Cartaz 2. Gente que fica com lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. Aí tem as questõezinhas. As frases são longas ou curtas? Por que você acha que elas são assim? Então, lá no começo do vídeo eu expliquei, né, como é que são as frases que geralmente aparecem nos cartazes, enfim. Aí vocês vão responder se essas frases são breves ou não, se elas são simples ou não, enfim, vamos explicar. Questão 5. Você acha que essa campanha é de interesse público? Ou seja, o cartaz 1 e o cartaz 2, você acha que o tema interessa para todo mundo? É importante? Questão 6. As imagens estão de acordo com a mensagem apresentada no cartaz? Então, você vai dizer se sim ou não, se as imagens elas estão de acordo e vai justificar sua resposta. Então, sim, por exemplo, né? Sim, e vai explicar por isso, por isso, por isso. Ou não, por isso, por isso, por isso. Ok? Então, hoje a atividade do dia. Me desculpem que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas tenham paciência com a Pro, que eu estou aprendendo ainda, assim como vocês, a gravar vídeos, tá? Então, por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.